Rádio Coringão, em parceria com a torcida corintiana. Bom dia, amigo ouvinte da Rádio Coringão. Estamos aqui para um programa muito especial, com a presença de Tadeu Sanches Oller, que escreveu o livro Arena Corinthians, a Nossa Casa, também do engenheiro Ricardo Corrégio, nosso amigo de arquibancada, responsável pela Arena Corinthians, Edson Sonhos e o André Rubio, o garoto de Itaquera, que já está chegando aqui no estúdio. Teve uma manifestação lá perto de Itaquera, ele se complicou um pouco, São Paulo é assim mesmo, não tem jeito, mas ele logo chega. Então agora eu vou deixar a palavra aqui com Edson Sonhos para começar a entrevista com nossos convidados. Boa noite, nação. Um prazer estar novamente aqui na Rádio Coringão com vocês. Um abraço a todos os ouvintes e é nóis que eu vou. Bom, hoje nós estamos aqui com duas personalidades, né? Dois senhores ilustres com muita história para contar para nós. E eu prometo para vocês que eu vou torcer tudinho e tentar arrancar detalhe por detalhe de cada assunto relacionado à Arena, porque graças a Deus eu consegui acompanhar desde o início a obra, e eu quero e gostaria de saber detalhes que eu não sei e que vocês também gostariam de saber. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Edson. Boa noite ao pessoal aqui da Rádio Coringão, aos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui, dessa vez já com a nossa casa pronta. Boa noite, Tadeu. Boa noite, Edson. Boa noite, Ricardo. Boa noite ao pessoal que está no estúdio e ao pessoal que está nos ouvindo, né? E realmente vamos ver se a gente põe a história ao dia aqui. Né? Legal, né? Tadeu, já vai começar na lata, né? Para arrancar, assim, o mais rápido possível as informações. Como é que surgiu a ideia de escrever o livro Arena Corinthians, a Nossa Casa? Bem, inicialmente eu fui coautor, conjuntamente com o André, da biografia do André Sanches, né? Então, quando a gente estava fazendo, pouco antes de acabar a biografia, começou a obra do estádio. Até comentamos, seria legal poder escrever sobre isso, mas, cara, ainda tinha muito tempo pela frente, a obra ainda era um projeto, né? Então, acabamos o livro, foi lançado, enfim, a vida continua, né? E eu mesmo não acompanhava, como qualquer um de vocês, com emoção, tudo que acontecia no estádio, cada passo que se dava, mas desde a distância, né? E foi no final acho que nasceu, inclusive o Ricardo parece que foi uma das pessoas que ouviu falar, por que não escreveu o livro, né? Foram entre eles mesmo ali dentro. Aí meu nome surgiu, acho que como algo natural também, como evidentemente o André tem muito a ver com isso, né? Mas eu acho que foi quase uma questão de continuidade, já que também o André havia iniciado a obra, né, da Arena. Mas enfim, foi isso, foi uma casualidade, era a pessoa certa no lugar certo. Não... E foi muito legal isso aí, Edson, porque realmente aconteceu como o Tadeu falou. Eu particularmente tinha acabado de ler o livro O Mais Louco do Bando, do Andrés, também escrito pelo Tadeu, e gostei muito, achei uma leitura muito fácil, gostava de ler sobre a história do Andrés, e me interessei. E um dia eu estava lá na obra, muita coisa acontecendo, a obra sempre foi vitrine ao longo desses 3 anos, no dia 30 completamos 3 anos aí do início, do pontapé inicial das obras, e um dia eu estava falando com o Andrés, conversando com ele, eu falei, presidente, por que nós não escrevemos um livro? Aí ele falou, legal, então eu falei, chama o Tadeu tem uma boa, conhece bem do Corinthians, sabe bem sobre o estádio, conhece você como ninguém, por que não dá continuidade nesse trabalho? E aí ele falou, eu vou falar com ele. Aí um dia ele ligou pro Tadeu, aí falou pra mim, fala com o Tadeu. Aí liguei pro Tadeu, reunimos o pessoal da Odebrecht também, e aí começou esse projeto. Aí nós pegamos o Tadeu no contrapé, que ele chegou praticamente aí no meio de 2013, e nós falamos, Tadeu, só tem um problema, a gente gostaria de lançar ele quando a obra completasse 3 anos. Ele falou, é difícil, mas eu vou trabalhar. E aí fez nesse tempo recorde um belo livro, tem muitas histórias legais aqui, com certeza a nação corintiana e o povo brasileiro vai adorar conhecer. Legal, eu lembro que eu chegava de você e do Fred e falava, vocês não vão escrever nada? Eu já cutucava eles desde o início, desde o começo começamos, né? Falei, não é possível, é uma coisa muito rica, né? E vejo que acertaram na mosca, viu, Tadeu? Eu vou te perguntar, como é que foi essa coleta de informações num tempo tão rápido assim? Foi praticamente em 7 meses, né? Tive que fazer a coleta e passar para o papel e depois transcrever e também enfim, tudo projeto editorial, né?
Mas foi interessante porque eu mesmo também fui ganhando conteúdo em função das entrevistas, né? As próprias pessoas iam me dando ideias, né? E depois, conforme eu fui conhecendo também a vizinhança de Itaquera, né? As pessoas que comprometidas socialmente com Itaquera, eu me vi também quase que, não obrigado, senão eu vi que era mais que lógico que a história se estendesse também ao que o Corinthians tinha ao redor, né? As pessoas, os ambientes, os movimentos que eu recebi o Corinthians de braços abertos, e que o Corinthians não era estranho, né? Senão tudo o contrário, um time popular, um time com as características do Corinthians, foi no lugar certo, foi na medida certa. O que eu vejo assim é que você realmente encontrou as pessoas certas, que no Ricardo, ele tem informações que só ele consegue ter por ser corintiano. Então eu percebi os olhos dele que quando ele via aquela turma, e quando de vez em quando eu chegava com 200 pessoas que queriam me matar, né, falava, meu, você é louco, isso faz parte da história. Ele participou de histórias e de coletâneas sensacionais ali. Então, essa opção tua, Ricardo, foi sensacional descobrir esse homem maravilhoso que nós temos hoje aqui. Porque a ideia é essa. Hoje é tudo muito recente, né? Porque estamos praticamente finalizando aí os trabalhos e nós conhecemos essa história. Mas daqui 10, 15 anos, as pessoas não conhecerão. Então, ficar dentro de um livro, entender parte da história é muito legal. E algumas delas, infelizmente, não estão escritas aí. Como aquela que aquele dia você me apareceu lá com quase 200 pessoas na porta, que eu falei pra você que não podia entrar e que era a última vez que você ia fazer aquilo, mas que eu ia colocar a turma pra dentro. Mas pra você não fazer de novo, porque realmente ia criar problema com a comunidade, porque você imagina quanta gente não queria visitar o estádio. A coisa assim, acontecia tantas coisas, sabe, Tadeu, que é muito rico. Eu acredito que você vai ter que fazer alguns complementos no livro. Daqui a pouco vai ficar um exemplar com 2, 3 mil páginas. Cortar na carne, né? Porque eu sei que você teve que cortar na carne, mas é muito rico. E a vida de cada um que ali teve, né? Mas mesmo assim, Tadeu, eu vejo que você pegou a essência. Está muito rico. O pouco eu não tive tempo de ler, você sabe que você acabou de lançar, não deu tempo de ler, mas o pouco que eu folhei, algumas coisas que eu vi, inclusive estou no livro, né? Eu agradeço desde já a citação do nosso nome, mas me diga uma coisa assim, qual é a sensação? Primeiro eu vou te perguntar, tu é corintiano? Eu acho que como todo mundo diz aqui, né, corintiano, quase não sou antes de nascer porque eu nasci na Espanha. Então é difícil falar que eu nasci corintiano porque nasci do outro lado do Atlântico, né? Mas enfim, sou corintiano desde que me conheço por gente, sem dúvida, né? Então é a pessoa certa no momento certo. Então, você, pelo pouco que eu li, só da introdução e uns capítulos, você pegou aquela essência, porque quem é corintiano não tem como explicar, não dá para explicar para ninguém, só quem é, que sabe o que é, né? Agora, a convivência, a hora que você entrou ali na obra, qual foi o impacto? Rapaz, ali tinha um mundo à parte, né? Ali era um mundo próprio, né? Realmente tinha um certo encanto, eu acho que, e o encanto se manteve até o final, eu acho que hoje está no ar, né? Está um pouco ali a energia as boas energias da obra estão no ar ali, você ainda percebe que, apesar da invasão existe um espírito sentido, no ar, assim, parece que você corta, você pega, né? Você sente. Eu até dei risada quando me falaram que onde foi a quadra, né? A quadra do Guerreiro, né? Joguei lá. Então, a quadra do Guerreiro hoje é a casa da energia da obra, né? Foi o melhor lugar impossível, né? Então, Ricardo, essa energia, que a gente quando se encontrava, eu cheguei a ajudar, a trabalhar lá um pouquinho, conseguir. É uma história muito rica, mas cada vez que eu olhava nesse menino, eu falava, meu, você não se cansa, rapaz. Ele subia, descia, aí aparecia mais 15, subia, descia. Ele entrava, acho que às 5 da manhã e saía às 5 da manhã, quer dizer, ele não saía da obra. A militância, né? É isso? Não, exatamente isso. E quando eu sentia um pouco de cansaço, eu chamava os amigos, como você, o Amadeu, o Pedrinho, o Guilherme, que ia sempre ajudar a gente, o Marcos, o pessoal que sempre esteve conosco. Não, olha, é como disse o Tadeu, ali sempre teve um clima diferenciado. Nós nunca encaramos aquilo como um canteiro de obras, simplesmente. Era uma energia muito grande de todo mundo que trabalhava na obra e quem ia acompanhar o dia a dia. Olha, tem histórias assim que realmente são de desacreditar. Tinha um rapaz que durante uma época, eu ficava numa sala naquele antigo local onde ficava a molecada, onde era a residência da molecada, e eu saía na janela, eu vi uma bandeira lá em cima do morro, aí eu olhava. Aí eu cheguei na segunda-feira, olhei, um dia estava meio nublado, aí olhei a bandeira e um cara sentado lá numas pedras.
Na terça-feira olhei a mesma coisa, na quarta a mesma coisa. Falei, não acredito, com chuva. Aí na quinta eu falei, não acredito, vou levar a máquina, da quarta para quinta. Levei a máquina e tava lá a bandeira, lá perto da Coab 1, e o rapaz sentado nas pedras. Bati uma foto panorâmica, dei uma aproximação, fiz uma montagem, peguei meu cartão, enrolei a foto, chamei o motorista e falei, leva lá em cima do morro. Aí ele voltou chorando, eu falei, mas o que está acontecendo? Aí ele falou, você não acredita. Eu falei, o que é? Ele falou, aquele rapaz é deficiente. Eu falei, é mesmo? Ele falou, se você perguntar o nome para ele te entrega um papel para você ler. Eu falei, nossa, é sério? Ele falou, e você não sabe da maior, ele mora na Zona Sul. Eu falei, nossa, Capão Redondo, é vigia noturno e de dia ele vem acompanhar a obra. Eu falei, não tem torcida tão fanática igual essa do Corinthians. Aí eu desacreditei, eu falei, realmente é diferenciado. Então são histórias que ficam gravadas nas nossas memórias e que nos encheram de energia para fazer uma obra maravilhosa como aquela. Quase continuando, né, na mesma linha, teve também o Mudinho, da Turma do Sofá, né? Teve um Mudinho que vinha da Vila Maria também, vinha de longe. Da Vila também. Maria, ali era de todos os locais, Tadeu. Olha, eu saí ali de domingo, quando nós recebíamos as pessoas, de sábado, aquilo sempre foi uma meca. Eu estive lá esses dias, a semana retrasada, quando nós estávamos fazendo o teste do telão, virou um centro de visitação. Nós ligamos o telão lá, o pessoal parava de van, parava de ônibus para ver a maravilha que realmente ficou eternizada agora no estádio e que vai transformar Itaquera. Quem não conhece Itaquera é só ir lá, porque tem muita gente que discrimina sem conhecer. Mas vê lá o que é Itaquera hoje com os próprios olhos e vai ver a maravilha que é. Tem um personagem, né, um dos personagens da obra, o guia, né, quase que foi o guia da obra, né, o nosso querido Robinho, né? Ele falou uma... Ele é nosso ator. É o nosso Gianecchini. Ele está em todas. Só é feio, né? Mas então, ele está em todas. Eu não sei se me fala um canal que você não viu o homem aparecer. Ele está em todas. Então eu estava dizendo, não sei se ele é católico ou não, mas ele disse com todo o respeito pelas crenças, né? Ele falou, isso aqui vai ser a nossa Aparecida do Norte, vai ser o novo santuário de São Paulo. A Meca, né? A Meca, né? Também com respeito aos muçulmanos da Meca. Eu já vou até mais longe. Para mim é nosso Taj Mahal. Tudo. Olha, eu não sei o que é, mas vai longe. Vai longe. Eu não sei o que é. Você está longe, a Meca agora até que Mahal. O acabamento é um Taj Mahal. Né? Realmente é. Agora, viu, Edson, só para complementar isso aí, eu não sei se é a nova Aparecida, que eu acredito que vai ser logo. Guardando as devidas proporções e respeito com a religião. Sim. Agora, Tadeu, um dia eu tô lá, não sei se isso está escrito no teu livro, mas um dia eu tô lá e chegou o rapaz que ia fazer a tal da estátua de São Jorge. Ele veio, agora a gente pode contar, né, que a obra já praticamente aí acabou. Aí eu falei para ele, o nome dele acho que é Almir, não me lembro certamente o nome dele. Aí ele falou, olha, o Luiz Paulo Rosenberg pediu para te procurar e tal, para ver onde é que nós vamos colocar a estátua de São Jorge. Eu falei, estátua de São Jorge? Ele falou, a estátua de São Jorge, pediu para ver aqui um terreno do lado e tal. É ali onde vai ser construído o fórum, que hoje tem a Vila de Hospitalidade. Eu falei, vamos lá, vou te mostrar onde é que é o terreno. Aí cheguei lá, olhei o terreno, falei com ele, eu falei, pelo que o Luiz Paulo falou, é alguma coisa por aqui, mas esse terreno é da prefeitura, não é do Corinthians. Não, mas o Luiz Paulo, tá bom, então é aqui. Aí eu falei pra ele, como é que é essa estátua? Só pra eu ter uma dimensão, assim, qual é o tamanho da estátua? Falou 30 metros. Falei, 30 metros de quê? De raio, 60 metros de diâmetro. Eu falei, você é louco, você vai por aonde? Ele falou, não, falaram que vão fazer uma praça aqui, tem 20 metros de altura. Eu falei, só tem louco. Aí virei as costas e fui embora. E tem mais, essa estátua está pronta. Mas não é essa, depois ela foi remodelada. Remodelou. Ela foi remodelada, ela virou o Cavaleiro Fiel, né? mas o projeto original eu tenho ele guardado comigo. Você fazia uma praça em volta dele. Sim. Então são coisas assim que aconteceram que ficam guardadas, é incrível, mas tudo isso é verdade. E a pessoa não fazia por negócio, não. Não, ele... Não, é corintiano, é corintiano. Não tem explicação, gente. Nossa, aqui... A mística com feito clube. O Ricardo, você vai contar agora a história de como é que você foi parar lá na obra. Lá pro pessoal. Tá no livro aqui, mas não conta tudo pro pessoal ler. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer, olha, comprem o livro, leiam o livro, capítulo 15, aqui o Tadeu deu um título aqui, Eu Tive um Sonho, e página 151. Só para sintetizar, eu me imaginei um dia trabalhando na Arena Corinthians, e a Odebrecht e o André Sanches, junto com o Benedito Júnior, pessoas a quem eu agradeço, viver esse momento que eu vivi durante esses últimos 3 anos aí,
eu pude realizar e hoje eu sou um cara extremamente feliz. Dizem que para o homem ser feliz ele precisa plantar um livro, escrever um livro, plantar uma árvore e fazer um filho, né? Eu já sou feliz. O que acontecer daqui para frente para mim, eu já realizei o meu sonho. Tenho outros, mas o maior deles eu já realizei, que era construir a Arena do Corinthians e dar alegria para 35 milhões de torcedores. Entre eles você, né? Entre eles eu e você, são muitas histórias, todo mundo que tá aqui na Rádio Coringão e os ouvintes nossos aí. São muitas histórias engraçadas. Você até um dia chegou para mim e falou assim, por que Edson Sonhos? Aí quando eu te dei a resposta, não tinha nada a ver com o que você esperava, não é verdade? Porque é um apelido que eu já tinha há 8 anos. Não tinha. E o Edson foi engraçado, porque o que começou a acontecer no decorrer da obra? Começou a aparecer a imprensa amadora, o pessoal das mídias sociais, e nessa época veio o Edson, veio o fiscal da Fiel, o Amadeu. E era uma brigaiada, o Jap, era uma brigaiada entre eles. Depois o Edson conta, mas um brigava com o outro indiretamente, queria furo de reportagens, enfim, mas nós atendíamos muito mais eles que ficavam lá no dia a dia do que a própria imprensa que ia esporadicamente. Então eles conheciam mais que todo mundo. E um dia o Edson estava lá no canteiro, Tadeu, aí o Andrés olhou assim e falou, quem é? Aí eu falei assim, é o pessoal dos sonhos. Não deixa entrar aqui, estão vendendo publicidade. Eu falei, calma, presidente, acho que não. Aí fui lá falar com ele, lembra? Eu falei, vocês estão comercializando alguma coisa? Porque não é para ganhar dinheiro com o Corinthians, é para passar informação pro povo. Não é nada disso. Eu falei, então tá bom, vamos continuar o trabalho. Isso é muito engraçado, porque hoje eu converso com o André, ele sabe quem nós somos, tudo, é muito legal, mas essa fase foi muito importante porque a gente via a seriedade, porque tinha muitos oportunistas. E ele tinha razão quando ele pensava nessas coisas. Porque você não sabe o que está acontecendo do outro lado do muro, né? Vamos dizer assim. Você não sabe quem as pessoas até você conhecer. E mesmo vivendo 20 anos, às vezes, com uma pessoa, você não sabe quem é, né? Então, é difícil, eu não tiro a razão dele, não. Olha, eu não diria problema, mas as manchetes com a Arena começaram desde o dia 0 da obra. Antes, né? Quando colocou a placa lá, por uma infelicidade nossa, foi escrito Esporte Clube B, Corinthians Paulista, colocou no final, aí teve que arrancar, colocar. Só por causa da época deu uma crise. O corintiano é detalhista, deu uma crise logo no início, mas logo depois, assim, 15 dias depois, nós pintamos um muro lá que estava escrito SC Corinthians Paulista, a Copa começa aqui. Sei lá, um mês depois. Quem pintou foi até o Magrão da Gaviões, a quem eu agradeço, que apoiou a gente no início aí. E escrevemos lá Corinthians, certinho o nome. Mas por sacanagem de alguém cortaram a letra N e ficou Corinthians. E mandaram pro Andrés, mandaram lá pro Benedito Júnior, que era o nosso diretor. Nossa, ligaram na obra, queriam saber por que tinha escrito errado. Aí nós mandamos a foto corretamente. Mas circulou na mídia já para criar intriga. E assim foi os nossos 3 anos aí de obra. Nós temos esse sofrimento até agora, né? Ontem mesmo, eu estive com o Andrés lá, nós estivemos no evento. E saiu, nem vou citar a imprensa que citou, falando que o André tinha afirmado tal coisa. E eu tenho tudo gravado. Depois eu vou te mandar também, eu gravei você lá, viu? Aquele momento lá que o André te chamou, a mídia de vocês. E eu comparei, revi toda hora, toda a mídia que eu fiz, e não tem nada daquilo que passaram. Então, nós sofremos isso desde o primeiro momento. Então, cada vírgula do Corinthians é Corinthians, aí fica tudo ão. E usa até ão para outras coisas que estão tentando, né? Mas não vão conseguir, não. Taquerão. Me fala essa questão do ão, meu irmão aqui, o nosso querido Tadeu. Como foi essa interação com esse nome estranho, né, que estão tentando dar ao estádio? É estranho porque é estranho assim, porque os campos em geral no Brasil levam esse nome, né? Sim. E o bairro é quase. Mas assim, o que você sente? Nesse momento que dá uma certa, a gente fica meio perplexo assim, é que a imprensa oficial não oficial no sentido de chapa branca, senão a imprensa, digamos, mais estabelecida, né, utiliza isso, né, de uma maneira contínua, né? Então isso realmente tentando que impor. Isso que é o mais. Agora, que o nome em si não era a intenção, era tudo o contrário, era no bom sentido, dizer que era uma coisa grandiosa, que era algo. Passa que nesse momento a gente sabe que justamente uma das formas de, com o mínimo, viabilizar o estádio economicamente é o name rate, que não existia antigamente, quando nasceu o Mineirão não existia.
Então, o nome Mineirão era uma Vai homenagem. ser uma grande ajuda para saldar o nosso débito dos financiamentos que nós adquirimos, né? Então, como disse o André, não chama ele pelo superlativo, então, é má intenção. Como disse o André ontem, eu vou estar colocando na mídia hoje, o André, ele foi muito claro, né? Quando todo mundo estava aí, a gente estava tentando construir o estádio, todo mundo falava que era de graça. Agora que nós estamos aí juntando as moedas para quitar, né? Eles estão reclamando que nós não vamos conseguir pagar. Pô, se é de graça, por que eles têm que se preocupar se eu vou pagar ou não? E o BNDES, que deu o dinheiro, mas ainda não chegou lá. Ainda não chegou. Dizem que deu. E nós já pagamos 150 milhões de juros aí de empréstimo ponte, mas ninguém fala. Parece que é tudo de graça para nós, né, Ricardo? Corinthians é são dificuldades que não transcendem aí as câmeras, as pessoas não ficam sabendo. Mas realmente o equacionamento financeiro dessa obra não foi fácil e continua não sendo. Mas é como o Andrés diz, o Corinthians vai pagar sim o estádio. O Corinthians tem liquidez. E o Corinthians é o dono do estádio. Sim. O Corinthians é o verdadeiro dono do estádio. Todas as operações são feitas lá dentro, venda de camarotes, agenda de jogos, aluguel de espaços, aluguel de estacionamento. Quem decide é o Corinthians. Ele tem exclusividade para fazer isso. Existe um contrato sim com um fundo de investimento que foi formado para pegar os financiamentos que precisavam para fazer a obra. Agora a gestão é completamente do Corinthians, então ele decide o que fazer. Obviamente que tem que respeitar algumas coisas que são colocadas para que o estádio consiga se pagar. Um leasing, né? Você tem que preservar o objeto, né? Você ainda tem um débito ali para quitar, mas você tem usufruto. Você compra o carro no leasing, você usufrui do carro, só que você tem que pagar, meu irmão. Que, aliás, vale uma menção aqui para a torcida do Corinthians, até para a do Botafogo. Nesse último jogo aqui, olha, deram um exemplo de cidadania, de comportamento dentro do estádio. Não teve nenhum tipo de dano. Então dá para perceber que mesmo com um estádio diferenciado dos que existem no Brasil, muito próximo de um europeu, onde o torcedor praticamente interage com o jogador, o comportamento da torcida foi exemplar. Tem uma frase que o irmão do Tiaguinho, que a gente sempre vivia junto, agora o Thiago está trabalhando bastante, o Pedreschi, ele falou uma vez assim, não saiu da minha cabeça, eu já tinha ouvido a frase, mas no momento que ele citou, ele falou simplesmente, é um garoto, ele falou, Edson, o ser humano quando é tratado como boi, como gado, ele vai agir como gado, agora se ele for tratado como rei, tenha certeza que ele vai saber pisar no tapete vermelho. Sem dúvida. E o Tadeu escreve um pouco sobre isso no livro. Ele fala sobre o conforto que o torcedor corintiano vai ter dentro do estádio, independente se ele é do setor geral ou do setor VIP. Porque o que diferencia um setor do outro é o tipo do serviço. Agora, a qualidade de acabamento, os espaços, a distribuição, o bem-estar dentro da arena, ele é comum em todos os ambientes. E é muito legal você andar num setor de torcida organizada e ver um banheiro tão bom quanto o que você vê na área VIP. Então não tem distinção. Que isso é a essência da nossa torcida. Nossa torcida, ela é do povo. Então nós construímos um negócio melhor justamente para mostrar que o povo pode ter uma coisa melhor e zelar por ela e transformar isso num resultado para se pagar e trazer benefício para o clube. Tem algo até engraçado ali que vocês explicavam, né, quando a medição entre a distância entre as arquibancadas e a grama. Vocês ficaram preocupados, mediram várias vezes, não é possível, a gente está errando. Parecia que não cabia o gramado lá. Nós temos um vídeo no YouTube, você lembra Ele tirou medida. Eles levaram uma trena, eles invadiram o estádio. Não aceitava. Nós compramos uma trena de 50 metros. Eles aliciaram Nogueira. Exatamente. Aí apareceu no Facebook lá, não sei onde é que apareceu. Aí eu vi lá um vídeo, liguei pro Edson e falei, Edson, como é que você conseguiu entrar na obra? Ele falou, não, só fomos tirar umas medidas. Eu falei, tá bom. Mas até eu tava curioso. Não, e bateu certinho, porque o pessoal achava que era impossível. Impossível. São 9 metros de cada lado, ele tirou a medida certinho, 9 mais, aí foi colocando. Bateu certo. Não, eu peguei medida de comprimento, medida de largura, tirei as distâncias entre a arquibancada e a linha lateral. Foi, ainda nós tínhamos a plaquinha lá no meio do campo, tudo, o círculozinho, medimos bonitinho, tava a topografia e essa plaquinha também foi muito bem feita, muito medida. E essa plaquinha tem história, inclusive uma delas está com o Grupo Sonhos, são 4 lados, uma comigo, uma com o Grupo Sonhos, outra com o Fred e outra eu não sei onde é que está, mas ela foi colocada porque todo mundo que ia na obra, desde o dia que eu cheguei lá, eu cheguei dia 6 de junho na obra, todos os dias que eu cheguei na obra,
o pessoal perguntava onde é que é o meio de campo, onde é que é o meio de campo, e o terreno ele era deformado, então você não sabia onde que ficava. Aí para tirar isso aí, nós carpinamos lá um barranco e nós colocamos a placa exatamente onde ela ficava. Até para colocar ela era difícil, viu, Tadeu? Que estava 10 metros acima de onde ficava. Bem mais alto que onde se encontrou depois. Mas também tem o lance do 777, né? Então você pesquisou bem disso aí, e você deve ter catado o Aníbal Coutinho num canto lá para arrancar essas informações. Fala um pouco para nós. Realmente, não, porque o Aníbal não é corintiano, né? Então é uma homenagem que ele... Como diz o nosso eterno presidente, né? Mas também... É nome genérico, né? Reconhecimento do Aníbal é um corintiano de novo tipo. Porque ele também diz, ele já canta o hino. Sim. Ele já compra as camisetas para dar de presente no Rio. Enfim, uma pessoa que eu tenho certeza que hoje é corintiano é o Fred. Não, o Fred também. O Fred que é o espírito, ele, né? Antes dele chegar lá, ele já era corintiano pela forma. Mas fala para nós, como é que você arrancou essa informação? Não, ele falou que foi o... Realmente ele não... Primeiro porque ele não é uma pessoa mística, né? Ele não... Sim. Além desse elemento que ele é um corintiano de novo tipo, se bem ele há muito tempo, né? Ele, no ano 98 foi o primeiro projeto que ele fez para o Corinthians. Digamos que ele já tinha o Corinthians como objetivo, isso, né? Que eu queria que você falasse. Foi no banco. Esse projeto tem uns 15 anos. Então, ele fez esse do Exo Econômico era ali perto da Vilares, né? Da Vilares, uma das empresas da Vilares ali pelo Morumbi. Não deu certo, né? Mas enfim, avançou bastante. Tinha o do Parque São Jorge também? Então ele fez no Parque São Jorge. Parte do que ele adaptou para Itaquera é do Parque São Jorge. Graças a Deus que esse lá no Morumbi não deu certo, né, Tadeu? Tem que ficar meio longe, né? A verdade é que pega o vírus, passa, é que nem gripe, essas coisas pegam. Era ali nas Nações Unidas, né? Porque depois veio a Odebrecht ali um longo tempo, né? Ali na Eldorado. Mas enfim, eu acho que foi não tem explicação, ele não tem uma explicação lógica assim, por que ele decidiu o 777. Provavelmente que na engenharia estava próximo, né? Então ele só deve eu acho que ele é perfeccionista ao extremo. Isso ele é mesmo. É isso que eu te falar, ele é perfeccionista, que eu fiquei com raiva dele. Entendeu? Porque eu sabia que muita coisa na obra, às vezes fazia, ele olhava, não é assim, eu quero assim. Não, mas olha, a gente tem que dizer o seguinte, o Aníbal, ele é perfeccionista. Sim. Aquele estádio é como se fosse um filho para ele, Exato. porque é a obra da vida dele, assim como é a obra para muitos de nós, inclusive eu. Então é assim, nós passamos por diversos momentos de conflito, não foram poucos, foram muitos. Sofremos muito, mas você pode ter certeza absoluta que o Aníbal sempre buscou o melhor para o Corinthians, pensando num estádio que se perpetuasse por 20, 30, 40 anos. Esperou 100 anos, né? O estádio dele foi no Odebrecht. Exato. Foi construído no Rio Sul, lá no Rio. Ele já teve 20 então ele já tinha um relacionamento com a empresa. Agora, foi desgastante. Quem não esteve no dia a dia lá não sabe das dificuldades que nós tivemos para construir um estádio que hoje está materializado lá. Porque você pega... você não tinha muita opção, tinha que ser aquele produto, aquele material que vinha daquele país. Os vidros da Bélgica? Não, ali nós temos, um estádio quase que mundial, porque nós temos vidros onde a matéria-prima é da Bélgica, usinado na Itália e trazido para o Brasil. Da Galícia. Não mistura nada, uma mistura porta da Alemanha, mas não pode trazer uma porta aqui do Túnel Brasil. de vento na Alemanha. Túnel de vento na Alemanha, estive lá com o professor Wagner. Então, assim, é um estádio internacional realmente. Hoje eu estava andando com um repórter lá posso até dizer aqui, o Flávio Prado esteve lá, São Paulino. Olha, ele saiu de lá encantado. Ele falou que nunca viu um estádio igual ao nosso. Isso que enche de orgulho. Então, assim, o que nós passamos de bom, de ruim, o que nós vivemos no dia a dia, a maior recompensa é agora todo mundo reconhecer que é um estádio que o Corinthians merece, a altura do Corinthians. Tadeu, então, essa questão do acabamento. Eu sei que você cita tudo, mas teu sentimento. A hora que você entrou ali no nosso cantinho, no nosso puxadinho, né, você chegou no nosso puxadinho assim, a hora que você entrou, suponhamos lá na leste, que é o povão, né? Inclusive é o povão. Qual o seu sentimento? O que você passa no livro aí? Se você vai ali com os olhos fechados e não sabe onde está, o último lugar que você imagina é que está no estádio de futebol. É impossível imaginar que aquilo é um estádio de futebol. Não, e do lado do povo. Com acabamento. Então, e menos ainda o lugar onde está feito. Né? Eu tentei pentear meu cabelo lá, porque é bem refletivo, né? Aí eu esqueci que eu não tinha cabelo, rapaz. Foi complicado, porque você se vê.
naquele acabamento? É no porcelanato de primeira? Ali acho que vai ser um lugar ideal para as pessoas se conhecerem mesmo. Já que você... E é uma coisa, viu, Edson, Fala. até complementando esse como tema, oeste. é importante que os ouvintes saibam o seguinte, não é porque tem um acabamento refinado que por esse motivo ele custou muito mais caro, nada disso. Muito pelo contrário, muitos dos fornecedores que colocaram material nessa obra, eles quiseram colocar para ter o nome deles associado ao estádio. Então nós conseguimos ótimos negócios. Vou dar só uma referência para vocês aí, para os ouvintes. Nós colocamos aqueles mármores instalados a R$ 265 por metro quadrado. Vai comprar um mármore mais barato instalado, que o nacional. sai mais barato que o nacional. Então trouxemos de fora. Então é uma coisa assim que a gente precisa tirar um pouco esse negócio. O estádio ele é chique, custou caro. Não é nada disso. O estádio ele é bonito sim, ele tem um padrão de qualidade altíssimo. Mas isso não quer dizer que nós pagamos caro e com isso inflacionou. Muito pelo contrário. Legal, agora nós vamos entrar num momentinho aqui de pausa, você pode tomar sua aguinha, vamos ouvir uma musiquinha e já nós vamos voltar com muitos assuntos aí, diretamente da Arena Corinthians.